Bem, pessoal, vamos a mais uma tutoria online. A aula de hoje é sobre departamentalização. Eu sou a tutora presencial do Polo de Macaé, atuante no curso de administração, através do consórcio CEDERJ. Vou falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 2, departamentalização. Em primeiro lugar, os objetivos desse encontro é que, após o estudo, você seja capaz de definir o que é uma departamentalização e identificar os seus principais objetivos. Identificar quais são os tipos de departamentalização utilizados pelas empresas e avaliar também quais são as vantagens e desvantagens para cada tipo de departamentalização apresentado. Primeiro, abrimos esse tema sobre o conceito de departamentalização. Departamentalização nada mais é que o processo de agrupamento de atividades, de acordo com critério específico de homogeneidade de seus recursos correspondentes. Ou seja, a empresa é formada por recursos humanos, materiais, financeiros, certo? Equipamentos. Então, a empresa precisa se organizar. Para se organizar, além de elaborar um organograma, ela precisa ter a divisão dos departamentos. É aí que surge o conceito de departamentalização. Ou seja, a departamentalização é a divisão do trabalho, divisão das tarefas que serão executadas por cada órgão da empresa. E o livro traz para a gente 4 conceitos sobre os objetivos da departamentalização. O primeiro é agregação, controle, coordenação e descentralização. A agregação, ela reúne especialistas com o mesmo grau de conhecimento. Ou seja, eu vou unificar essas pessoas aqui, elas têm habilidades financeiras? Ok, vou agrupá-las no setor financeiro, no departamento financeiro. Essas pessoas aqui têm habilidade de vendas, vou agrupá-las para que elas possam atuar no setor de vendas. Isso é agregação. O controle permite um controle eficaz, uma vez que as tarefas afins estão reunidas. Se as tarefas estão reunidas de um determinado departamento, eu consigo ter o maior controle sobre elas, a melhor qualidade, resultado, acompanhamento dessas tarefas. Terceiro objetivo da departamentalização, coordenação. Favorece uma unidade de ação. Essa equipe ela é coordenada por um membro, certo? Isso é a coordenação. E, por fim, a descentralização. A autoridade dada a cada setor torna as decisões mais rápidas. Problemas no departamento de vendas, o coordenador de vendas vai resolver. Problemas no departamento financeiro, o coordenador financeiro vai resolver. Então, a departamentalização, ela provoca uma descentralização. Todas as ações e decisões não são tomadas somente com base na cúpula, certo? Existe uma delegação de responsabilidades. O livro traz para a gente 4 tipos de departamentalização. Funcional, por objetivo ou funcional, por produtos ou serviços, territorial, por clientes, por processos, por projetos, matricial e mista. Vamos ver mais adiante cada um deles? Departamentalização funcional, ela consiste no agrupamento de atividades ou tarefas de acordo com as funções principais desenvolvidas dentro da empresa. É o critério de departamentalização mais utilizado. Assim, todos os indivíduos que executam funções semelhantes ficam reunidos no mesmo departamento.
E aí, na figura 2.4, mostra quais são os departamentos, tá vendo? Gerência financeira, funções financeiras. Gerência de marketing, funções de marketing. Quais são as vantagens da departamentalização funcional? Bem, ela permite agrupar especialistas sobre uma única chefia comum, como nós falamos no slide anterior. E ela provoca, de uma certa forma, especialidade, né, no funcionário, no colaborador. E quais são as desvantagens? Bem, a primeira desvantagem é que ela reduz a cooperação entre diferentes departamentos, porque acaba criando uma barreira entre os departamentos. Eles são vistos, muitas vezes, como empresas diferentes, e acaba existindo uma certa concorrência entre si, né? Por exemplo, a gerência financeira, eu não vou resolver esse problema, que esse problema é de marketing. Esse problema é de produção. E aí fica aquela bola dividida que ninguém consegue resolver, chamar a responsabilidade para si e resolver. Essa é uma das desvantagens. É uma desvantagem. A segunda desvantagem, que nada mais é que a reafirmação do que a primeira, né? Faz com que as pessoas focalizem seus esforços em suas próprias especialidades, em detrimento do objetivo global da empresa. A pessoa se torna tão especialista naquela função que ela esquece do propósito da empresa, dos objetivos da empresa. Ela acaba assim, eu só sei fazer isso. Mas se tirar ela daquela caixinha, ela já não consegue se virar, porque está acostumada só com aquela atividade, com aquela função. Ela tem uma visão muito míope, né? Uma visão muito micro. Departamentalização por produtos ou serviços. Consiste no agrupamento feito de acordo com as atividades inerentes a cada um dos produtos ou serviços da empresa. Todas as atividades requeridas para suprir um produto ou serviço deverão ser agrupadas no mesmo departamento. Este tipo de departamentalização só dará bons resultados quando a produção for volumosa. Olha a palavra-chave aí, for volumosa e permanente, porque assim pode-se utilizar melhor as instalações especializadas e também o pessoal especializado. Nessa departamentalização por produtos ou serviços, ela também provoca uma certa especialidade, porém, num âmbito um pouquinho menor. Olha só, vamos olhar essa figura 2.5 como exemplo. Existe a diretoria e a divisão farmacêutica, veterinária e química. É uma departamentalização por produtos, certo? Esses produtos são farmacêuticos, esses aqui são veterinários e esse aqui é a química que vai distribuir, né, os insumos para poder realizar a venda, a fabricação e tudo mais. Ela é baseada no tipo de produto que a empresa trabalha ou serviço que a empresa oferece. A vantagem é que ela facilita a inovação e a criatividade, já que requer uma cooperação entre os departamentos. E a desvantagem? Bem, assim como a outra, né, assim como a funcional, pode criar uma certa concorrência entre os departamentos e uma visão míope também do departamento. E isso pode desestabilizar a estrutura da empresa. A outra desvantagem é que ela exige mais pessoal e mais recursos materiais. Por exemplo, se eu vou dar um exemplo bobo, tá? Uma impressora, por exemplo. Eu vou ter que ter uma impressora para a divisão farmacêutica, uma impressora para veterinária e uma impressora para química. Quer dizer, então, existe uma necessidade maior de alocação de materiais ou de diversos tipos de recursos e torna isso mais complexo, né? A organização, o controle da empresa um pouco mais complexo. Departamentalização territorial ou por localização geográfica. Consiste no agrupamento das atividades de acordo com os lugares onde estão localizadas as operações, de modo a atender a clientes dispersos geograficamente. A figura 2.7, ela mostra
Como é que é dividida essa departamentalização territorial? Bem, existe uma divisão única, que é uma matriz, e aí existem as divisões, Nordeste, Sul, Norte. Um exemplo, a empresa CVC. Existem vários locais, né, espalhados aí o Brasil afora. Cada unidade, cada estado aí, ou município tem a sua agência. Qual é a vantagem de uma departamentalização territorial? Bem, a vantagem é de expansão do negócio, sem dúvidas, né? A primeira vantagem é essa. A departamentalização territorial também permite fixar responsabilidades por lucro em uma única unidade empresarial, ou seja, além de expandir o negócio, o gestor, né, o presidente lá da empresa, ele pode delimitar metas para cada unidade, e isso permite, né, incentiva o negócio a crescer, a se desenvolver. E qual que é a desvantagem disso? A desvantagem é que a departamentalização territorial, ela precisa se adequar ao local onde ela está instalada. Por exemplo, uma meta de vendas numa agência de Fortaleza não pode ser igual, por exemplo, a de Manaus. As metas, elas têm que ser diferentes. Por quê? Porque cada local tem um consumo, tem um comportamento de consumo diferente. Então, essas metas, elas vão variar de acordo com o mercado onde a empresa está instalada, certo? De acordo com a cidade, o local, os costumes do local. Então, existe um controle mais detalhado de cada unidade. E isso pode gerar mais gasto de tempo, né, de investimento, entre outros. Departamentalização por clientes. E aí a gente lembra lá da C&A, Marisa, né? São as grandes lojas importantes aqui no estado do Rio, né? No Brasil, por aí pelo Brasil afora. A departamentalização por clientes, ela consiste no agrupamento de atividades direcionada exclusivo ao cliente externo. Ela reflete também um grande interesse pelo consumidor. Então vamos lá, ó. Olhando a figura 2.9, existe a diretoria comercial e abaixo dessa diretoria comercial tem o departamento feminino, departamento infantil e departamento masculino. Quais são as vantagens? Bem, sem dúvidas, a vantagem é assegurar o reconhecimento e atendimento rápido aos clientes, né? O cliente chega na loja, ele já consegue visualizar o departamento que ele quer com a maior facilidade possível, né? A segunda vantagem é elevar a integração entre os diferentes profissionais que lidam com o mesmo tipo de cliente. Então, um profissional que atende no departamento feminino, ele certamente vai poder atender no infantil e no masculino também. Ele consegue entender um pouco de todos, mas ele atua em um departamento específico, porque as normas do feminino são iguais para outros tipos de clientes também. E quais são as desvantagens? As desvantagens é que as atividades essenciais da organização, elas podem se tornar secundárias em face da preocupação exclusiva com o cliente. Como assim? Vou dar um exemplo simples. Uma nota fiscal, um cliente vai lá para poder realizar uma troca, apresenta o cupom fiscal. E aí o departamento fala assim: ah, não, eu só atendo nota fiscal do departamento masculino. Então, isso prejudica. Poxa, mas eu estou aqui, eu sou cliente, daí eu vim trocar o produto. Não, mas olha só, senhora, a troca para o departamento masculino é no andar de cima. Esse aqui é só o andar feminino. Então, causa um certo transtorno, né, para o cliente, e acaba também trazendo mais processos para a empresa, né? Mais complexidade para a empresa. Embora possa ocorrer em qualquer tipo de agrupamento,
Nessa departamentalização, os demais objetivos da organização podem ser deixados de lado ou sacrificados em função da satisfação do cliente. E a departamentalização por processo? Vamos ver aí a figura 2.1, né? Esse tipo de departamentalização, ele é muito utilizado geralmente em indústrias. Olha o exemplo aí de uma indústria têxtil. Tem a seção de fiação, seção de tecelagem, seção de lavagem, seção de tintura. Quer dizer, a empresa é dividida pela etapa do processo, né? Por cada etapa do processo. Qual que é a vantagem? Incentiva a especialização, facilita a coordenação de trabalhos técnicos, favorece também o controle central e aumenta a possibilidade de comunicação rápida, né, entre as demais etapas do processo. Ok, e quais são as desvantagens? Bem, a desvantagem é que possibilita a perda de visão global do andamento do processo. Então, muitas vezes o tecido, né, o material que está sendo fabricado, está na seção de lavagem, aí volta para a seção de fiação, e aí a pessoa que está lá trabalhando já não sabe mais se tem que passar pela tintura ou vai ter que passar pela seção de tecelagem. Então, de uma certa forma, possibilita uma certa perda da visão do processo, né, durante o processo de fabricação, quando ocorre algum desvio. Outra desvantagem é a falta de flexibilidade e adaptação quando a tecnologia utilizada passa por intenso desenvolvimento. Então, se acontecer alguma mudança nesse processo, existe uma falta de flexibilidade, uma dificuldade muito grande de se adaptar à mudança, porque as pessoas já estão acostumadas com aquele processo antigo. Vamos ver agora a departamentalização por projetos. Essa é muito interessante. A departamentalização por projetos, como mostra a figura 2.3, ela é criada justamente para atender a organização de alguns projetos. Lembrando que todo projeto ele tem início e fim. Então, esse tipo de departamentalização ele tem data certa para começar e também data certa para terminar. Qual que é a vantagem disso? A vantagem, sem dúvidas, é a unidade de direção. É montada uma equipe, né? Um departamento justamente para atender aquele projeto. Todos os funcionários, colaboradores vão responder para aquele gerente de projeto. Então, facilita a comunicação, facilita a unidade de comando. E qual que é a desvantagem? A desvantagem é que os funcionários podem se sentir inseguros quando estiver próximo a terminar o projeto, se eles vão ser reutilizados ou realocados em algum outro departamento, ou se até mesmo vão perder, né, seus empregos. Essa é uma das desvantagens. E como ela ela tem um caráter temporário, passa muitas vezes por essa insegurança, essa instabilidade. Vamos ver a próxima? Essa é muito cobrada em concurso público. A departamentalização matricial. Na departamentalização matricial, 2 ou mais tipos de departamentalização atuam sobre a mesma pessoa, ou seja, um mesmo trabalhador pertence a pelo menos 2 grupos formais ao mesmo tempo. Sabe aquele velho ditado, tem muito cacife para pouco índio? Cacique, né, para pouco índio? Então, é mais ou menos assim que funciona a matricial. É montada uma equipe, tá? Por exemplo, aqui nessa figura, tem lá produção, vendas e finanças. Os colaboradores de produção, vendas e finanças e RH, eles atendem a 3 projetos ao mesmo tempo. Então, eles têm que responder para o coordenador de cada projeto. Eu mesma já trabalhei numa equipe bem similar, com uma estrutura matricial também.
existiam 3 gerentes de projeto e eu tinha que responder para 3 e trabalhar para os 3 e às vezes cada um queria um relatório de uma forma. Essa é a desvantagem, né? Mas vamos falar aqui de acordo com o livro. A vantagem, a coordenação das equipes de forma mais adequada e coerente, uso eficiente dos recursos. Eu não preciso ter um setor físico para cada tipo de etapa, produção, vendas e finanças e RH. Eu tenho um galpão só, onde tem todos os setores reunidos no mesmo local. Isso facilita o controle, facilita a coordenação, facilita a comunicação. Existe o maior cumprimento dos prazos, o uso eficiente de recursos, porque reduz também o custo. E qual que é a desvantagem? A desvantagem é a dupla subordinação, como o exemplo que eu disse. Um gerente queria um tipo de relatório, o outro gerente queria outro tipo, e tudo para a mesma função, para a mesma atividade. Então, era uma loucura. E conflitos de interesses, né? Entre os chefes, funcionários, chefes de projeto, por aí vai. Departamentalização mista. Chegamos ao final. Bem, a departamentalização mista, ela é uma mistura da departamentalização funcional por produtos, por processos, tá? Funcional, produtos e processos. Funcional, produtos e processos. Ela é uma mistura desses 3 tipos de departamentalização. Camila, por que tem que misturar os 3? Porque algumas grandes empresas, um só tipo de departamentalização não vai retratar a dinâmica empresarial. Então, ela precisa ter uma departamentalização mista. Essa departamentalização, ela minimiza as desvantagens e limitações de cada tipo de departamentalização. Então, eu não posso utilizar só funcional porque ela não vai me atender em relação a produtos. Ok, então vamos utilizar as duas. Departamentalização funcional e por produtos. Mas eu estou utilizando os produtos, mas eu também preciso de processos. E por aí vai. Então, por isso que existe essa composição da departamentalização mista, funcional, por produtos e por processos. Agora a gente vai falar rapidamente sobre as indicações. A departamentalização funcional, ela é indicada para circunstâncias estáveis e que requerem um desempenho constante de tarefas rotineiras. Por exemplo, gente, uma loja de roupas, uma lojinha simples de roupas, ela tem uma departamentalização funcional, a especialidade é vendas. E ponto. Não tem muita mudança, eu posso utilizar esse tipo de departamentalização lá. Departamentalização por produtos ou serviços. Ela é indicada para circunstâncias e ambientes instáveis e mutáveis. A gente está trabalhando com masculino, feminino e infantil. Poxa, o infantil não está dando muita saída. Vamos mudar? Vamos partir para um outro tipo de produto? Qual outro produto? Cama, mesa e banho. Ok, vamos utilizar um departamento desse. Então, existe uma variação de acordo com a demanda, tá? As empresas com quantidade de produtos ou serviços suficientes, elas precisam ter um volume grande para justificar a existência dos departamentos. A departamentalização territorial é uma característica típica da área de vendas e da área de produção ou de operações. E é aplicável quando a empresa pretende dar uma cobertura específica aos mercados consumidores. Ela é indicada para firmas de varejo, que se distribuem por várias regiões. Departamentalização por clientes. É usada principalmente no agrupamento de atividades de vendas e serviços. É indicada quando o negócio depende de diferentes características de produtos e serviços, conforme o tipo e as necessidades do cliente. Departamentalização por processo. Está relacionada ao processo de produção ou serviço. Então, ela depende da tecnologia utilizada pela empresa.
Não é qualquer empresa que eu vou colocar departamentalização por processo. Depende de qual tipo de processo, né? Eu estou falando de qual tipo de processo. Processo de desenvolvimento de um software, por exemplo? Ah, não, processo de produção, processo industrial. Que tipo de processo? Departamentalização por projetos. É muito utilizada por organizações que se dedicam a atividades influenciadas pelo desenvolvimento tecnológico, como no caso de pesquisa e desenvolvimento em empresas do setor farmacêutico, eletrônico, energia nuclear, aeronáutico. E eu vou falar até mesmo de logística, tá? Porque projetos têm um início e têm um fim pré-determinado. Então, muitas vezes a gente tem alguns contratos, né? As empresas têm alguns contratos de fornecimento de serviços e a departamentalização por projeto vai visar atender aqueles contratos. E a matricial? Toda vez que vocês ouvirem falar sobre matricial, vocês precisam ter em mente o seguinte: a matricial, ela divide recursos. Eu tenho RH, eu tenho outros tipos de departamentos que ele é compartilhado, os recursos são compartilhados para outros. Não existe uma única, exclusiva departamentalização. E, por fim, a mista. A mista são empresas maiores. O livro trouxe exemplo para a gente como a General Motors e a Chevrolet, que utiliza a departamentalização mista, que existe o departamento funcional, de manufatura, de compra, de marketing, de recursos humanos, entre outros. Chegamos à conclusão dessa aula. As pequenas organizações talvez não necessitem de muita especialização, além daquela de fazer a distinção entre trabalhos individuais dos funcionários. Se a empresa for pequena, pessoal, ela não precisa de muita especialização. No entanto, à medida que a empresa cresce, ela se desenvolve, ela precisa conquistar mais mercado consumidor, aí sim se torna necessário criar departamentos e, através desses departamentos, responsabilidades para cada um deles. Para quê? Por que a gente vai criar departamentos? Para tornar a administração dessa empresa eficiente, um controle eficiente. A departamentalização é, então, a especialização horizontal, que se faz à custa de maior número de órgãos especializados, no mesmo nível hierárquico, ou seja, através da departamentalização, eu torno especialista cada um no seu processo, na sua função, na sua atividade, na sua tarefa. E isso torna a empresa mais eficiente. Deixo aqui no final dessa aula a referência bibliográfica que foi utilizada, tá? Para poder criar esse material. Muito obrigada e vejo vocês na próxima aula.